E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? A gente sabe que o TypeScript está em constante evolução e as novas versões são lançadas constantemente e a linguagem continua crescendo e absorvendo cada vez mais das novas funcionalidades do TypeScript, né? Então, nesse vídeo, a gente vai passar pelas principais novidades da versão 5.3 do TypeScript que ainda nem foi lançada. Então, bora pro vídeo! O TypeScript ele tem um ciclo de releases bastante interessante. Como você pode ver aqui, a gente está agora no meio do desenvolvimento da versão 5.3 do TypeScript, que ainda está em beta, para você ver como a gente se adianta bastante nas coisas aqui nesse canal, né? Mas antes de eu começar a falar sobre ele, deixa eu me apresentar aqui para você. Meu nome é Lucas Santos e se você ainda não me conhece, eu sou desenvolvedor há mais de uma década e crio bastante conteúdo nos meus canais, que você pode ver aqui embaixo na descrição. Então não esquece de ir lá, dar uma força curtindo esse vídeo e compartilhando aí com a galera também, porque isso me ajuda demais a manter meu conteúdo relevante aqui no YouTube e atingir ainda mais pessoas, fechou? E mais um anúncio super bacana que eu quero fazer aqui, aproveitando que a gente já vai falar de TypeScript, é que eu lancei o meu primeiro treinamento completo sobre TypeScript, a Formação TS. Essa é a primeira formação completa sobre TypeScript do Brasil e o treinamento ainda está em desenvolvimento, ele está na pré-venda. Então você pode ser uma das pessoas que vai ter essa oferta inicial temporária com quase 80% de desconto. O link do treinamento é formaçãots.com.br e ele também está aqui na descrição e aqui em cima. Então aproveita lá porque o preço vai mudar já já porque o treinamento já está em produção, tá? Então entra lá no site formaçãots.com.br e pega essa promoção exclusiva porque é por tempo limitado. Bora falar dessa nova versão do TypeScript agora, que tá sensacional. Bom, antes de eu começar, eu quero dar um aviso sobre essa versão, tá? O time do TypeScript ele lançou o que é chamado de Iteration Plan. Mas umas 2 semanas, mais ou menos. Isso significa que tudo que eu vou falar por aqui é provável de estar na nova versão, mas o Iteration Plan não é um plano de versão oficial. Então, algumas das coisas podem estar fora e outras coisas podem mudar ao longo do tempo. Então, esse documento basicamente diz que as intenções do time, né, são de trabalhar algumas coisas e quais são os tópicos que eles vão trabalhar nessa sprint, por assim dizer. E essa versão está agendada para ser lançada em setembro de 2023, inclusive um pouco antes do lançamento do primeiro módulo aqui da Formação TS. E além disso, eu também criei um artigo sobre esse mesmo tema lá no meu blog, que eu estou deixando aqui na descrição, junto com um outro link para um outro artigo bacana do Match, lá do Total TypeScript, sobre o mesmo assunto também. Mas chega de avisos e bora falar que interessa, que é o TypeScript 5.3. A primeira grande mudança são os Import Attributes. Essa funcionalidade ela já está em discussão lá no repositório do TC39 há um bom tempo, e a ideia da proposta é especificar algumas opções de validações quando você importa algum módulo. Por enquanto a gente está falando só dos tipos dos arquivos, né, os MIME types, e o principal motivo para isso é a segurança. Por exemplo, se você está importando um arquivo que deveria ser um JSON, mas na verdade ele é um JavaScript, isso pode causar diversos problemas, e problemas sérios até, principalmente quando o arquivo tem algum tipo de código que é auto-executado. Isso também é válido quando a gente está trabalhando com WebAssembly, por exemplo, já que a gente também pode especificar qual que é o tipo do módulo que a gente está executando quando a gente cria um novo worker, por exemplo, com WebAssembly. E pelo que parece, a proposta ela ainda vai aumentar, porque se você olhar bem, a gente tem uma chave que é o if, e dentro dela a gente tem um type. Isso pode dizer que a proposta está preparada para receber outras chaves, outras propriedades do arquivo, que não só o tipo dele no futuro. A segunda grande mudança é uma que eu estou pessoalmente esperando há muito tempo, que são as Throw Expressions. Algumas outras linguagens elas já implementam isso, mas está vindo para o JavaScript agora. E uma outra proposta, né, que a gente tem, que ela está aberta também há um tempinho já. E a ideia dessa proposta é que a gente possa usar declarações throw fora de algum statement. Então, por exemplo, quando a gente está declarando alguma variável hoje, isso não é possível. A gente precisa fazer um if para checar e depois fazer um throw. O que é interessante dessa proposta é que ela ainda está no estágio 2 e o TypeScript não costuma implementar propostas que não estejam no estágio 3. Isso pode significar uma de duas coisas. Ou a galera sabe de alguma coisa que a gente não sabe, então provavelmente a proposta vai passar para o próximo estágio, alguma coisa assim. Ou então eles estão querendo forçar essa funcionalidade para frente. De qualquer forma, eu realmente espero que ela passe, porque ela vai ser uma melhoria sensacional de qualidade de vida. Uma próxima proposta que vai afetar diretamente a forma como a gente faz generics. Na verdade, né, isso é um bug. Não é nada, deveria ser tratado como um bug. Ainda bem que a galera tá dando uma olhada nisso, porque é de fato um bug. Para explicar isso, eu preciso de um exemplo. Para a gente explicar essa nova funcionalidade aqui, eu vou dar esse exemplo com a interface F aqui. A interface F ela tem duas chaves literais, T e F, certo? Se a chave que eu colocar for T, ele vai me retornar um número. Se ela for F, ele me retorna um boolean, tá? Então a gente vai fazer uma função de exemplo aqui, vamos dizer que seja uma função aqui, sei lá, full, certo?
E essa função pull, ela vai receber um parâmetro de tipo, né, um t, e esse t ele vai estender ou o T que a gente passou, né, o T minúsculo, ou então o F que a gente passou aqui, né, o F minúsculo também. E aí ele também vai receber um parâmetro aqui, que é uma string, por exemplo, e ela vai ser desse tipo T. E aí o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero retornar F de T. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, basicamente o que eu estou fazendo é, se esse parâmetro aqui, essa string for T, ele me retorna um número, se esse parâmetro T for F aqui, no caso, né, se essa string for F, ele me retorna um boolean. Então essa daqui é a função que eu quero retornar. Então eu vou fazer a validação aqui, né? Se string for igual a t, por exemplo, eu tenho que retornar um número, né? Se não, eu vou retornar um boolean qualquer, certo? E você já pode ver que a gente já tendo dois erros aqui, tá? Apesar de que a função funciona de verdade, eu posso passar aqui, por exemplo, f de t, e ele vai me retornar um número, e aí se eu passar um f, por exemplo, foo de f, ele me retorna um boolean. Isso aqui tá certo, é o correto. Porém, esse aqui é o erro que a gente tem. Você pode ver que a gente tem um erro type 1 is not assignable to type f de t, etc, etc, etc. Então, esse daqui é o problema que essa proposta veio resolver. O ideal seria que ele tivesse o mesmo funcionamento, só que sem esses erros acontecendo. Esse erro que a gente viu acontece porque o TypeScript ele não faz um narrowing do tipo genérico t quando a gente passa o f de t. Ele está pensando que a gente vai escrever o valor de f na chave t. E aí ele vai checar se a chave t na interface f tem um tipo que seja possível em ambas as possibilidades. Então, o que ele está fazendo é procurando um tipo que seja, ao mesmo tempo, um number e um boolean. E isso não existe, por isso que aparece never pra gente. E com essa proposta, a ideia é sumir com esse erro e ter a saída certinha que a gente espera. Eu deixei um link aqui embaixo na descrição de uma discussão que está aberta sobre esse tema lá no repositório, e se você quiser saber mais, dá uma lida lá. A última proposta também é uma outra correção para um hack que a gente costuma fazer, quando a gente tinha um enumerador que aceitava outros parâmetros além dos padrões, e a gente queria ter um autocomplete. Nessa proposta aqui, a ideia é a gente poder ter um pouquinho menos de escrita. Então você pode ver que eu tenho aqui um enumerador, na verdade, um union type, que é o tamanho de pizza, né? Então a gente tem pequeno, médio e grande aqui, né? Small, medium e large. E aí se eu, por exemplo, vier aqui criar uma pizza, né? Então eu venho aqui, pizza, que vai ser uma pizza sizes, certo? E aí eu vou falar que ela pode ser um desses três, certo? Eu já tenho aqui o autocomplete para um desses três. Vamos colocar small, por exemplo. Só que vamos supor que isso daqui seja uma API externa, que a gente não sabe o que vem, mas a gente sabe que vem esses três valores pelo menos. Mas a gente também quer deixar aberto para que as pessoas possam, por exemplo, colocar, sei lá, vou pôr uma pizza 2 aqui, ó. A gente quer colocar, por exemplo, família, certo? Ele não vai me deixar porque eu não tenho isso daqui aqui no meu enumerador. Uma tática que a gente usava para isso antes era a gente pegar e fazer uma união disso aqui com um string e um objeto vazio, né? Então a gente fazia uma intersecção da string com o objeto vazio e unia isso tudo aqui no pizza sizes, né? E aí isso permitia que a gente adicionasse aqui o tamanho certinho, enquanto a gente ainda tivesse o autocomplete, né? Aqui dentro. Só que agora a gente não precisa mais fazer isso, a gente pode simplesmente unir com string, né, de uma vez só, e aí a gente vai continuar tendo o mesmo comportamento, né, então a gente não vai ter o erro mais se a gente colocar qualquer outro objeto, a gente vai continuar tendo o autocomplete aqui também. Então essa é uma proposta bem bacana para uma melhoria de qualidade de vida aí para quem está codando. Essa é uma funcionalidade que eu sinceramente uso bem pouco, mas eu concordo que ela é bem boa, especialmente em um caso quando a gente está migrando sistemas que ainda não estão em TypeScript para TypeScript. Então vai fazer bastante diferença, vai valer bastante a pena. E com isso a gente chega no final desse vídeo. E lembrando que existe mais conteúdo sobre isso lá no meu blog, um artigo completo, o link tá aqui embaixo na descrição. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com a galera para dar uma ajuda aqui. E lembra também que essa versão é uma possibilidade, então algumas coisas podem mudar e se mudarem, eu vou fazer um próximo vídeo sobre isso e eu vejo você por lá. Falou!